Ele é discreto, né? E quando a gente coloca aqui a capinha, a gente mantém esses traços, ó, dessa estilização gamer. Agora, um dos pontos mais fortes desse smartphone é essa tela. Aqui nós temos uma tela AMOLED de 6,78 polegadas com um refresh rate de 144 Hz. Quando eu toco aqui em cima, dá para ver que fica azul o da direita e vermelho da esquerda, ó, simbolizando a ativação. E como dá para ver aqui, ó, tem uma resposta muito, mas muito rápida mesmo. E muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia de conhecer mais um smartphone gamer custo-benefício da Infinix, aqui na bancada do Loop Infinito. Recentemente nós conhecemos o Infinix Hot 60 Pro Plus e agora vamos conhecer um modelo aí um pouco mais avançado, que é o GT 30 Pro, na edição PMSL, que é uma liga aí de PUBG. A Infinix é bem próxima desse cenário de eSports mobile e hoje esse carinha aqui, que também está com um preço bem interessante, a gente vai tirar ele da caixa e também conhecer todos os detalhes. Então vem comigo depois da vinheta, bora lá! E para começar o nosso vídeo sobre o GT 30 Pro, PMSL significa PUBG Mobile Super League, ou seja, é uma liga de esportes do PUBG e esse é o smartphone gamer oficial dessa liga. A Infinix marca muita presença nos esports mobile e aqui nós temos um produto um pouco mais avançado do que o Hot 60 Pro Plus, que eu mostrei recentemente. Ele já tem um chip que já entra aí numa categoria mais topo de linha, mas um preço interessante. O preço normal dele é de R$ 3.500. Mas no momento da gravação desse vídeo, esse carinha aqui sai por R$ 2.200. O link tá aqui na descrição, inclusive. Mas vamos para o unboxing dessa caixa, que inclusive, ó, ela tá recheada. Aqui atrás nós temos aí as principais especificações técnicas e muito importante, tá? Esse modelo aqui que a gente recebeu para conhecer tem 256 GB de armazenamento e 24 GB de memória RAM, que não é bem 24 GB de memória RAM, são 12 GB de memória RAM, mais aquela memória adicional. Ele usa memória de armazenamento para dar uma estendida quando você precisa e aí totaliza 24 GB. Então são 12 de base de RAM, mais uma forcinha ali da memória adicional. Então vamos abrir essa caixa. Ele inclusive, ó, já foi aberto antes, tá? A gente recebeu ele não lacrado aqui dessa vez, mas olha lá. Winner, winner, chicken dinner. Pelo menos foi teabag, né? Aí sai aqui a caixa dessa edição PMSL, lá, que é só uma caixa especial aqui. Um invólucro que fala? E aí nós temos a caixa convencional aqui do GT 30 Pro. Então vamos abrir essa caixa aqui. Olha lá, Outplay the Rest. GT, né, de Gaming Tour. Aqui no caso é GGT, Grand Gaming Tour. Sempre que eu ouço GT vem o que na cabeça? Seu sorriso é tão resplandecente. Vou ficar com essa música agora 2 semanas na cabeça. Outplay the Rest. E aí nós temos o smartphone, ó. All Day Full FPS System, No Frames Missed. Ou seja, referenciando a bateria de mais de 5.000 mAh e o alto desempenho que o chip traz. E por fim aqui, ó, na caixinha, acessórios. Olha que gostoso, um carregadorzinho de 45 watts, olha lá, Infinix. E aqui o cabo USB tipo C para recarregar ele. E na caixinha que eu tirei aqui tem mais acessórios. Vamos abrir ela aqui, ó. Temos a ferramenta para tirar o chip de operador, ejetar a gavetinha. E aqui, ó, já vem com uma capinha de silicone bonita até, mais transparente. Olha lá, um desenho de um círculo aqui que não é MagSafe, tá? Não é Pixel Snap, é apenas um círculo. E a papelada dele, ó, um manualzinho aqui de usuário, algumas informações sobre garantia. E aqui nós temos um gift code. Do quê? PUBG, né, burro? Celular de PUBG, você vai perguntar do que é o código. Se você joga PUBG, pode resgatar, ó. Prêmio aí para quem for mais ligeiro. Feito o nosso unboxing, vamos agora conhecer de perto o GT 30 Pro. Lembrando que esse vídeo aqui é a parte 2 dessa parceria que estamos fazendo aí com a Infinix para conhecer esses smartphones gamers. Se você não viu o vídeo do 60 Hot Pro Plus, o link está na descrição aqui também. Vamos tirar esse plastiquinho aqui também, ó. Isso aqui é uma briga. Eu sempre brigo com o Nanete, viu? Quando ele faz vídeo, ele deixa o plastiquinho até o final do vídeo. Eu falo, gente, tem que tirar o plastiquinho. Tira o plastiquinho, ó.
Primeiras impressões pegando ele aqui na mão. Lá ele. Ele já vem com uma película aplicada aqui na tela e eu gostei do design quadradinho, mas eu sou suspeito, né? Eu gosto desse design quadradinho aqui desse produto. A parte traseira aqui, ó, a estilização também achei bacana, esses traços, porque assim, ele é um smartphone gamer, mas ele é discreto, né? E quando a gente coloca aqui a capinha, a gente mantém esses traços, ó, dessa estilização gamer. Então, eu já achei que ficou bonito. Gostei. Vamos ligar ele aqui e começar a falar desse produto. Prontinho, fiz a configuração inicial aqui do GT30 Pro e bora falar um pouquinho mais sobre as especificações técnicas, começando aí pelo design desse produto. Eu já adiantei que eu gostei dessa estilização feita aqui nesse produto e aqui na parte traseira nós temos um acabamento de plástico, então tanto na parte traseira como a estrutura lateral também dele é plástico e isso daí é uma escolha tanto para deixar o smartphone mais barato como também para deixar ele leve, porque para um smartphone que tem uma tela de 6.8 polegadas ele é relativamente leve com 189 gramas, mas assim, olhando de longe você não tem a sensação de ser um smartphone de plástico baratinho não, na verdade eu tive que olhar algumas vezes para ver se era isso mesmo. Na parte traseira nós temos um dos diferenciais desse smartphone gamer, que são os dois sensores que funcionam como gatilhos e talvez essa seja a maior diferença dele em relação ao Hot 60 Pro Plus que eu mostrei aqui recentemente. Então nós temos uma vantagem aqui de hardware, são aqueles, não são botões, são áreas sensíveis ao toque que você programa nos jogos para executar funções como atirar ou mirar. Eu gosto muito de colocar para mirar e atirar nos jogos de tiro, né? Mas isso tudo, é claro, você configura de acordo com o jogo e daqui a pouco eu vou mostrar isso em ação. Aí nós temos os botões de volume, o botão de liga e desliga e aqui na parte de baixo a conexão USB tipo C, a gavetinha aqui para o chip de operadora, lembrando que ele também é dual SIM, então esse smartphone aqui ele tem 5G, e também traz a possibilidade de você usar dois chips, porém não temos aí, tá difícil, não temos a expansão de memória. Então esse modelo aqui vem com 256 GB e 12 GB de memória RAM, mais 12, né, da memória interna lá, que é expansível, mas tem uma versão também que traz 512 GB de armazenamento. E na parte de cima, nós temos aí um falante, temos também um microfone e esse buraquinho maior aqui, que é um sensor infravermelho, que eu acho sempre interessante para você poder usar o smartphone como um controle remoto também e controlar eletrodomésticos. Mas esse design esconde um recurso que são as ondas de luz mecânicas, como a Infinix chama. Então nós temos aí 4 LEDs que podem ser personalizados para te notificar, para brilhar durante os jogos. São várias configurações que a gente pode fazer e é claro que esses efeitos eles ficam muito mais evidentes quando estamos num ambiente menos iluminado, como vocês estão vendo agora. Então um toque de estilização bem bacana e um dos diferenciais desse smartphone nessa categoria custo-benefício. Agora, um dos pontos mais fortes desse smartphone é essa tela, que nós temos uma tela AMOLED de 6.78 polegadas com um refresh rate de 144 Hz. E é uma tela legal para jogar porque o touch sampling dela é de 240 Hz e o brilho chega a até 4.500 nits. Então é uma tela excelente com a câmera frontal perfurada aqui na frente. Essa é uma câmera de 13 megapixels f2.2 e aí por falar em câmeras, aqui na parte traseira nós temos o sistema aí com 2 câmeras e aqui são 2 câmeras de verdade, hein? Ah, aqui é. A principal tem 108 megapixels f1.9 e a secundária 8 megapixels f2.2. Sabe aquela máxima é 8 ou 80? Aqui é 8 ou 108. Desse jeito eles não vão patrocinar mais nenhum vídeo aqui no canal. Instalei o meu codezinho aqui e joguei 1 hora nesse smartphone para poder trazer aí as minhas primeiras impressões e olha, foi uma experiência legal, viu? Para a faixa de preço dele, com os gatilhos aqui em cima, acho que esse é o maior diferencial desse smartphone para mim, nessa faixa de preço, achei bacana. Inclusive, essa tela aqui que eu tô mostrando agora é a central dele, é o aplicativo principal para os jogos, que vai te mostrar os jogos que você tem instalado ou deixar você instalar outros jogos aqui também sugeridos e também ajustar configurações para cada um desses jogos, né? Então, aqui, por exemplo, no COD, a gente tem aí alguns ajustes que eu já fiz
e já deixei configurado. Aí tem algumas informações técnicas sobre o smartphone aqui em cima também. Uma coisa que eu esqueci de falar quando eu falei da tela dele é que ele tem um leitor de impressões digitais ótico debaixo da tela. Então, para desbloquear, a hora que você pega ele, já aparece aqui embaixo, só tocar aqui e já desbloqueia. Funciona bem, lembrando que é ótico, não é ultrassônico, mas tá aí, tem um desempenho legal. E com relação ao sistema operacional, ele roda Android 15. A gente tem a promessa aí da Infinix de 2 grandes atualizações, o que sinceramente é pouco em relação à concorrência, mas na faixa de preço dele, custo-benefício, é um dos comprometimentos que a gente tem aqui, né? Então, ele vem com o Android 15 e deve ir até o Android 17. E nós temos aqui essa personalização da Infinix, que é o XOS de Infinix, né? O XOS, que eu acho bacana porque é simples, é intuitiva, sabe? Eu não me perco aqui usando essa personalização, até porque ela tem muito do design dela é inspirado no iOS, então para mim acaba sendo bem familiar. E aqui estão, ó, as configurações dele. Então tá lá, ó, XOS 15.1.0, né, Android 15, memória RAM aqui 12 GB, aqui ele tá com 6 GB de RAM virtual, mas aí você pode colocar até 12 GB de RAM virtual. Mas vamos deixar... Eu acho que nem precisa usar essa fusão de memória, tá? Com 12 GB e o chip que a gente tem aqui dentro também. Por falar no chip que a gente tem aqui, ó, é o Dimensity 8350 Ultimate, um chip da MediaTek com o processo de fabricação e litografia de 4 nanômetros, que pode ser considerado sim um chip de smartphone topo de linha. Afinal, ele traz aí 8 núcleos, sendo 4 deles Cortex A715 de desempenho, um rodando em 3.35 GHz e 3 deles rodando em 3.2 GHz. E a gente tem 4 Cortex A510 de eficiência, aí esses 4 rodando em 2.2 GHz. Além da GPU, que é a Mali G615 MC6. É um chip que, nesse smartphone gamer, consegue entregar mais desempenho e consegue, eu acho que o mais importante aqui nessa situação, uma taxa de quadros por segundo mais alta, já que a tela tem 144 Hz. Então, no COD, por exemplo, esse carinha aqui consegue aí os 120 Hz. E a bateria de 5.200 mAh, que é um valor legal, né? Mais de 5.000 mAh já é bacana, vai garantir aí várias horas de jogo. Pela minha estimativa, jogando 1 horinha de COD aqui no modo desempenho, sem economia de energia, daria umas 6 horas. Mas se a gente colocar no modo de economia de energia, que aí desce um pouquinho a taxa de quadros por segundo, a gente consegue até dobrar esse valor, dependendo do jogo. Então, assim, claro, o uso de bateria depende bastante, mas assim, para um uso como smartphone, passa de um dia tranquilamente. Aí o carregamento, a gente tem carregamento de 45 watts com fio ou 30 watts sem fio. E sobre a iluminação que nós temos aqui na parte traseira do GT30 Pro, a gente pode ativar e configurar de 2 formas. A primeira delas é vindo aqui na central de controle, a gente tem um botão dedicado, a gente pode ativar ou desativar, e se eu apertar e segurar, eu vou para as configurações das ondas de luz mecânicas. E aí você pode escolher uma duração do efeito de luz para ele ativar de manhã e desativar de noite, para não ficar ativado durante a madrugada aí. Você tem um modo festa que eu ativei aqui agora, que aí fica sempre exibindo um efeito de iluminação. Esse meteoro, inclusive, é bem legal, ele fica girando aqui o LED, né? Bem interessante. E aí tem outros 2 modos aqui, respiração e ritmo, que aí, ó, fica mais festivo o negócio, mais animado aqui atrás. E aí a gente tem outras configurações bem úteis, como piscar para exibir notificações, captura, flash para chamadas também, para lembrar que a tela está ligada durante uma chamada, música, virar para flash, e aí você vira o telefone quando a tela estiver ligada para fazer a luz piscar, e início dos jogos, ela pisca quando inicia os jogos, quando está carregando, polar, que você não faça a menor ideia do que é, e inicialização também. E vamos ao que mais interessa nesse vídeo, que é a experiência nos jogos. E o mais legal são os gatilhos, ó, que eu já configurei aqui. Eu gosto de configurar em jogos de tiro desse jeito, né? O gatilho esquerdo aqui em cima mira, o direito atira e jogou para trás aqui, ele recarrega a arma. Uma configuração legal, bem padrão. Eu faço já há muito tempo quando eu testo um smartphone gamer que traz esses recursos. E isso daqui é legal porque vai te trazer bastante agilidade na hora que você estiver jogando, né? Você deixa os polegares ali para controlar os movimentos, mira e atira ali em cima, e dá até para configurar mais ações como essa de virar o smartphone e recarregar. E toda essa configuração é feita puxando o overlay gamer da Infinix, que é o X-Boost. Olha lá, puxei ele aqui,
a gente já tem aí todas as informações sendo exibidas. Nesse momento o jogo está rodando a 120 quadros por segundo e, novamente, né, eu sei que é um smartphone em parceria com o PUBG, mas eu não jogo PUBG, o que eu jogo é o COD, foi aqui que eu joguei uma horinha para poder testar e aqui a gente consegue rodar a 120 quadros por segundo, uma coisa que no Infinix Hot 60 Pro Plus a gente não conseguiu, né, mas aqui, como a gente tem um chip mais potente, então é isso que eu quero dizer, com um chip mais avançado, da categoria topo de linha, é isso que a gente consegue extrair. Porém, aqui no COD Mobile, o que nós temos são duas opções de configuração de gráficos, né? Ou eu coloco para o máximo aqui na taxa de quadros, em Ultra, ou eu coloco a qualidade gráfica no Ultra, só que aí a qualidade gráfica ela cai para o médio, então ele já tem meio que esse equilíbrio aí das specs. Se eu colocar a qualidade gráfica no muito alto, ele vai travar em 60 quadros por segundo. Então você tem que escolher, e aqui eu acabei escolhendo mais fluidez com os 120 quadros por segundo estáveis. E como eu comentei, eu joguei no modo desempenho, porque se eu descer aqui para o equilibrado, ele ainda mantém 120 quadros por segundo. Agora, se eu colocar na economia de energia, aí cai para 60 e a bateria vai durar bem mais. Porém, eu vou deixar aqui no modo desempenho. E aí é que a gente tem todas as configurações adicionais para a gente fazer aí no jogo, né? Como um bom smartphone gamer, ele traz várias configurações para você ajustar, mas eu vou falar apenas aqui das duas principais, que são o gatilho GT. São esses gatilhos, ó, quando eu toco aqui em cima, dá para ver que fica azul o da direita e vermelho da esquerda, ó, simbolizando a ativação. E como dá para ver aqui, ó, tem uma resposta muito, mas muito rápida mesmo. Eu já ajustei a sensibilidade e você tem também um feedback tátil. O motor tátil dá aquelas vibradinhas simulando o pressionar de um botão em todo o smartphone e funciona muito bem. E aquela coisa, a configuração dos gatilhos é muito simples. Você escolhe a função que ele vai ter, ó, como pressionar, dar toques rápidos, ou você pressiona e solta, ou até faz algumas combinações diferentes e escolhe onde que esses comandos vão ser executados. Então esse daqui é o L, é o direito, ó lá, quando eu aperto aqui o L responde, e o outro aqui, o direito, que é o R, que está aqui no tiro, no caso do COD. Então esse daqui mira, esse daqui atira, é assim que eu fiz essa configuração. Aí você escolhe se você quer a vibração, a sensibilidade aqui também, que eu deixei no alto para só chegar perto, ele já responder. E aí a gente tem um outro recurso que usa movimentos do smartphone para executar ações no jogo. Então a gente vem aqui, ó, vai descer, tem bastante coisa, ó. Otimização de toque, modo esportes, aprimoramento de rede, rejeição de chamadas, ocultar notificações, tudo para você ter a melhor experiência no jogo. E aí você tem aqui, ó, controles de inclinação, e eu coloquei aqui que se eu inclinar ele para frente, ele vai recarregar a arma. Então aqui, ó, tá posicionado bem aqui onde é o recarregamento da arma aqui no COD. E aí quando eu atiro, eu faço isso aqui, ó, ele já executa essa função. E aí, como vocês estão vendo nesse gameplay, eu consigo ser mais ágil no jogo com esses bônus de controle que esse smartphone oferece. Eu acho que isso que é interessante num smartphone gamer, quando você tem mais recursos ali para deixar a sua experiência de jogo mais bacana. É claro que no meio competitivo isso seria considerado trapaça, mas eu jogo casualmente aqui, né? Então, para mim, eu achei bacana. E eu tive a mesma experiência usando o GT30 de um smartphone gamer mais caro, né? Mais topo de linha, que eu já testei vários por aqui. Então acho que eles fizeram um bom trabalho com esses gatilhos. A construção no geral do smartphone ela é mais simples, né? Ele é todo de plástico. O que me preocupou um pouco quando eu estava jogando, que eu pensei que ele poderia esquentar mais do que ele deveria, já que ele tem um corpo de plástico. Mas uma hora jogando COD nesse modo desempenho, ele ficou um pouquinho morno, né? Mas não aqueceu demais. Vocês estão vendo aí a imagem térmica dele depois de um tempo jogando. Ele não fica tão quente quanto eu esperava pelo corpo de plástico, mas tem uma dissipação boa de calor. Num uso normal, baixando aplicativos, usando redes sociais, é de boa também, tá? Não esquenta muito. O chip, o Dimensity da MediaTek, tá bem otimizado aqui nesse carinha. Então, uma boa experiência em jogos. Gostei do produto, na faixa de preço dele, né? Esse preço promocional, no momento da publicação desse vídeo, tá saindo aí por R$ 2.200. É uma boa escolha, lembrando que o foco está nos jogos, mas a câmera dele me impressionou quando o assunto é vídeo. Agora vocês estão vendo aí algumas fotos tiradas com a câmera principal dele, de 108 megapixels, e também com a Ultra Wide. Por fim, aqui uma foto de modo retrato. Eu achei a qualidade ok. Ela não é ruim, mas ela
não me chamou muita atenção. Agora, quando eu gravei alguns vídeos com ele, vocês estão vendo aí, ó, a câmera principal faz vídeos em 4K, com uma baita de uma estabilização, a estabilização que mais me impressionou, fica com uma qualidade realmente muito boa. Quando a gente vai para a câmera ultra-wide, aí ela faz no máximo 2K em vídeo, mas ainda é uma qualidade boa, é claro, se você tiver uma cena bacana, uma boa iluminação e por aí vai. E por fim, uma amostra de uma selfie que eu tirei com ele também, para vocês verem aí como é a qualidade, que eu achei ok. Então é isso aí, galera, esse foi o meu unboxing hands-on do Infinix GT 30 Pro. E essas foram aí as minhas primeiras impressões. Eu acho que ele é um smartphone interessante para quem quer um excelente desempenho em games, quem quer um smartphone Android para jogar, com esse truque dos gatilhos que complementa a experiência nos jogos. Para usar no dia a dia também é uma ótima opção. A câmera é aquela coisa, para foto é ok, vídeo eu achei muito legal. Atualizações talvez seja o maior ponto fraco, recebe apenas 2 grandes atualizações, mas entrega aí um desempenho para os jogos, isso não deve afetar muito quem quer jogar, né? Até porque os jogos hoje em dia mais populares, eles têm que rodar em tudo que é smartphone, então eu acho que não seria uma grande preocupação. Tudo isso, é claro, considerando o preço dele, que normalmente é R$ 3.500, mas esse preço promocional que a gente recebeu aqui durante a publicação desse vídeo faz ele ser uma escolha bem interessante, considerando tudo isso, né? R$ 2.200. Então, o link tá aí na descrição para quem tiver interesse. E, é claro, na descrição também tem aí o vídeo desse outro carinha aqui, que é o 60 Hot Pro Plus, que é o smartphone gamer mais fino com uma tela curva 3D, que também é bem interessante. Então eu agradeço a Infinix pela parceria, por a gente poder ter conhecido e contado para vocês a experiência desses 2 smartphones gamer e o apoio aqui ao nosso canal. E é isso, galera. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like aí, comenta o que você achou. Se você tem um smartphone da Infinix, comenta aí sobre a sua experiência também. Se eu tivesse que escolher entre esses 2, difícil, viu? Porque esse daqui é tão confortável, é leve, mas eu acho que eu ficaria com o GT30, que tem um desempenho a mais e as 2 câmeras traseiras. É isso, curtiu? Deixa o seu like, comenta aí o que você achou e nos vemos em breve. Valeu, galera, e até a próxima!